Olá a todos. O estado da democracia no mundo está em seu ponto mais baixo em décadas. Em todo o planeta, eleições livres e justas enfrentam ameaças cada vez mais fortes de campanhas de desinformação, interferência estrangeira, autoritarismo crescente e muito mais. No Brasil, soma-se a esse cenário o constante questionamento da validade do sistema eleitoral, incitado pelo presidente Jair Bolsonaro e seus apoiadores. Com indícios de uma forte polarização, as eleições brasileiras de 2022 apresentam-se como uma excelente oportunidade para repórteres mergulharem na investigação de candidatos, notícias falsas, campanhas de desinformação, ataques nas redes sociais e violência, não apenas contra os próprios candidatos, mas também contra a mídia. Segundo a Repórteres Sem Fronteiras, a retórica agressiva adotada pelo governo Bolsonaro em relação aos jornalistas e à mídia tem contribuído para aumentar a hostilidade e a desconfiança na sociedade. Por isso, ao desempenhar seu papel investigativo, é importante que os jornalistas não se esqueçam de proteger a si mesmos, suas fontes e a própria liberdade de expressão do ataque de forças antidemocráticas. Neste webinar, que terá duração de 75 minutos, realizado pela Global Investigative Journalism Network, ou GIJN, em parceria com Comprova, reunimos 3 jornalistas experientes para trazer dicas técnicas e ferramentas para repórteres interessados em investigar diferentes aspectos da eleição brasileira de 2022, como candidatos, desinformação, ataques nas redes sociais e também como desenvolver fontes e se manter em segurança durante a cobertura. Temos aqui 3 convidados. Juliana Dalpiva é uma jornalista, colunista do UOL e autora do podcast A Vida Secreta de Jair, que revelou o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro em um esquema ilegal de pagamento de salários de assessores quando era deputado federal, conhecido como Rachadinha. Breno Pires é repórter da revista Piauí. Antes trabalhou no Estadão, onde foi autor de diversas reportagens que revelaram supostos esquemas de corrupção do governo Bolsonaro, como o gabinete paralelo instalado no Ministério da Educação, caso que levou à recente prisão do ex-ministro Milton Ribeiro. Jamile Santana é jornalista de dados e especialista em transparência pública. Em 2021, ela ganhou o mais importante prêmio brasileiro de jornalismo de dados com o projeto Monitora, da revista Asmina, um observatório da violência política e eleitoral nas redes sociais contra candidatos às eleições de 2020. Eu sou o Sérgio Littke, editor-chefe do Comprova, do projeto Comprova. Eu também coordeno os cursos da Abrage e a equipe de pesquisadores que realiza anualmente o censo do Atlas da Notícia do Projor. Bom dia a todas e todos e bem-vindos ao webinar Eleições no Brasil 2022, Dicas de Investigação. Esse webinar, como já mencionei, é uma realização da GIJN em parceria com o projeto Comprova. A GIJN, ou Rede Global de Jornalismo Investigativo, foi fundada em 2003, quando mais de 300 jornalistas de todo o mundo se reuniram para a segunda Conferência Global de Jornalismo Investigativo em Copenhague. Nesses quase 20 anos, a rede cresceu e hoje conta com 227 membros em 88 países. A cada 2 anos, a rede realiza a Conferência Global de Jornalismo Investigativo, evento que reuniu mais de 8.000 jornalistas de 140 países desde 2001. A missão principal da GIJN é apoiar e fortalecer o jornalismo investigativo em todo o mundo, com atenção especial para aqueles de regimes repressivos e comunidades marginalizadas. Presente com equipes em 24 países, a organização trabalha em uma dúzia de idiomas para conectar os jornalistas mais empreendedores do mundo, dando-lhes as ferramentas, tecnologia e treinamento para perseguir abusos de poder e falta de responsabilidade. Para o Brasil, está lançando o Guia de Eleições para Repórteres Investigativos, em português, e realizando este primeiro webinar, que esperamos seja o primeiro de muitos. Para saber mais sobre a organização, acesse ginj.org. O Comprova é um projeto colaborativo liderado pela Abrage, que reúne hoje 43 redações brasileiras para enfrentar a desinformação no país. O projeto foi lançado para as eleições de 2018
e desde então já produziu mais de 800 relatórios feitos a partir de verificações de conteúdo sobre políticas públicas e eleições. Entendemos no Comprova que a desinformação, como se apresenta hoje no país, tem mais a ver com a política do que com a verdade. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, gostaria de informar que cada apresentação deverá ter em torno de 15 minutos, 12 a 15 minutos, e que vocês podem enviar perguntas pelo chat, que eu irei encaminhá-las aos nossos convidados ao final das apresentações. Vamos começar nosso webinar de hoje, ouvindo o que tem a nos dizer a jornalista Juliana Dalpiva. Juliana, por favor, seja bem-vinda. Bom dia. Todo mundo me escutando? Quero primeiro agradecer a oportunidade da DIJin de estar aqui. Enfim, eu também fui convidada para participar da versão internacional e é um prazer estar aqui para falar para o Brasil sobre isso. Vou dividir aqui um pouco mais, assim, pensamentos e algumas ferramentas que me ajudaram em algumas dessas reportagens ao longo desses últimos 4 anos. Vou dividir aqui a minha tela com vocês. Todo mundo vem da minha tela, né? Tá. Eu acho que uma coisa que é importante a gente parar para pensar nesse contexto de eleição, e que eu acho que é o que me trouxe até aqui, é pensar quem são os candidatos, tá? Nossa, não tá indo a troca, vou ter que ir por aqui, gente. Eu acho que, assim, quando a gente começa uma investigação sobre uma pessoa pública, a gente precisa entender um pouco quem ela é, né? Como que ela está. Eu acho que esse raciocínio serve tanto para candidato, no caso, presidencial, como para as eleições nos estados, governadores, deputados. Eu estou dividindo com vocês aqui um jeito de pensar, sabe? Tentar olhar para essa pessoa e entender tudo que está ao redor dela, tudo que forma ela, tudo que leva ela até o lugar em que ela está hoje para disputar a eleição. Então, você tem que entender o que é a vida pública e também o que é a vida privada dessa pessoa e como que essas coisas se misturam. Evidentemente que eu estou falando isso por causa do presidente Jair Bolsonaro, que foi, enfim, um dos alvos de trabalho que eu tive nesses últimos anos, e porque esse exercício foi permanente em torno das questões do Bolsonaro. E eu acho que um erro que foi cometido, muito se fala sobre, na eleição passada, a gente ter não visto o fenômeno, a eleição do Bolsonaro acontecer, mas eu diria que eu entendi ao longo desse processo que um erro que eu também acho que aconteceu, que é bastante grave, importante, que dividir essa reflexão, é entender que mesmo pessoas que estão na cena pública há muito tempo, são pessoas que nós, como imprensa, às vezes não fizemos o escrutínio necessário. Então, às vezes a gente naturaliza, sabemos muito sobre determinado candidato, e não, sabe? Na verdade, vários aspectos, por exemplo, da vida do Jair Bolsonaro, não eram conhecidos na eleição passada, não ficaram conhecidos ao longo de 2018, e foram justamente alvo de investigações ao longo desses últimos 4 anos, do meu trabalho e de vários outros colegas da imprensa. E aí, como que eu, enfim, desde 18, venho tentando entender isso? Entender a biografia, entender a família, entender os bens, o patrimônio que ele construiu, e eu acho que esse raciocínio realmente pode ser aplicado, né, para todos. E quem é a equipe, quem são os funcionários, quem são as pessoas de confiança. Então, assim, eu montei aqui algumas perguntas, sabe? Que eu acho que foram coisas que me fizeram muito continuar investigando, e são perguntas para as quais eu nem tenho resposta para todas elas, mas muitas eu consegui avançar, mas as perguntas que eu não respondi também são um norte para continuar investigando. Então, assim, eu também comecei a me perguntar desde quando que eu conhecia o Bolsonaro, por exemplo, quando foram as primeiras vezes que eu ouvi ele pessoalmente, inclusive, se eu tinha participado de entrevistas, o que foi, quando é que foi, o que ele falou, quem que estava com ele, se ele era uma novidade, né, assim, no caso do Bolsonaro, ele era uma novidade na disputa presidencial, mas se vocês olharem
para a situação de vocês podem se perguntar quem é a novidade, ou seja, quem nunca disputou aquele cargo, seja de deputado, seja de governador, o que diferencia essa pessoa dos outros, qual é a trajetória que leva essa pessoa até esse momento, né, de disputar o que foi que levou ela para a política. Então, assim, vários aspectos da biografia, né? E até a formação da pessoa, que acho que é importante, ou seja, é advogada, é médico, não tem formação de ensino superior, qual é a formação que tem? A família também é muito importante, a gente tentar entender de onde veio essa pessoa, quem são os pais, a cidade onde essa pessoa cresceu, ela é casada, foi casada mais de uma vez, tem filhos, tem religião, é ateu, né? Enfim. Mas eu acho também que aqui a gente tem, às vezes, um papel de tentar ter que investigar tudo, tentar saber e obter a maior quantidade de informações possível, mas, ao mesmo tempo, não necessariamente publicar tudo. É refletir também sobre tudo que você descobre no meio disso, porque às vezes você vai descobrir coisas que não interessam ao público, e essa reflexão tem que ser feita, mas é importante se perguntar sobre. Patrimônio, tentar entender também a evolução patrimonial. Mais tarde eu vou mostrar um pouco aqui na sequência sobre a questão de como que a gente pode verificar isso. Essa pessoa é herdeiro, é uma pessoa rica, por exemplo, né, o Dória era uma pessoa que chegou na política já com um grande patrimônio, e todo mundo sabia de algum jeito sobre isso. Mas o Bolsonaro, por exemplo, fez o patrimônio dele ao longo dos anos na política, como vários outros políticos também. Então, assim, ter esse raciocínio, fazer o famoso follow the money, né, seguir o dinheiro é importante também para entender e, às vezes, descobrir pistas importantes dessa evolução, se ela é legal, se ela não é, se tem coisas suspeitas. E uma outra coisa que eu acho que é bem importante aqui, que é você parar para tentar entender a equipe, apoio, quem são as pessoas que acompanham o candidato ao longo da vida. Ou seja, se você parar para olhar, por exemplo, o próprio Lula e o Bolsonaro hoje, as pessoas mais próximas dos candidatos, né, que estão na frente na nossa pesquisa presidencial, são pessoas que mudaram ao longo do tempo. Algumas pessoas são as mesmas, mas outras são pessoas que chegaram nos últimos anos devido a contexto, de questões jurídicas, de questões dos próprios partidos, no caso do PT, que foi sendo modificado em função da questão do mensalão. Então, assim, esse caminhar faz com que você acompanhe essas pessoas e você também descubra quem suas fontes, ou seja, quem que você vai procurar para você entrevistar, e quanto mais pessoas você conseguir conhecer e desenvolver diálogo nesse processo, é importante. E também, assim, claro, inimigos, adversários, quanto mais pessoas você ouvir, mais você vai ter informação, e você não vai ficar dependente de uma visão e nem de uma fonte. E aí aqui, enfim, é uma coisa que quando a gente conversou na versão internacional, foi até no guia, eu comentei, você não precisa, tem várias maneiras de você desenvolver essas pessoas, e eu acho que uma coisa que eu sempre fiz foi acompanhar eventos só para observar, sabe, ou seja, lançamento de candidatura, às vezes o que é dito, né, aquele básico, todo mundo vai fazer essa matéria, o declaratório, mas quem estava lá, como estava lá, ou seja, estava de mau humor, brigou, fizeram careta, teve um estresse ali antes de subir no palanque, tudo isso precisa ser observado. E essas pessoas são pessoas que você tem que procurar para conversar depois. Mas vamos supor que você está procurando pessoas que você não conhece, né? E que você nunca viu. Eu fiz de tudo, assim, né? Desde mandar mensagem via rede social, até efetivamente ir a alguns lugares, algumas casas, e deixar bilhetinho, assim, debaixo da porta, carta no porteiro, esse tipo de coisa. Porque você nunca sabe quem é que vai te responder, quem é que tem vontade, às vezes, de falar tempos depois, pode ser que não seja no dia que você procurou. E aí, depois que você pensar sobre todas essas questões, uma coisa que há muito tempo eu já faço, eu comecei a fazer isso na época que eu investigava militares,
era desenhar uma aranha, tá? Aqui ela é bonita, mas eu vou mostrar a feia mesmo, que é na minha letrinha. É você pensar e desenhar aqui, literalmente enxergar quem são essas pessoas. Ou seja, olha, várias daquelas respostas das perguntinhas que eu falei, eu desenho mesmo. E aí eu fico, assim, raciocinando em torno disso. O que eu preciso fazer? Quem que eu não ouvi? Quem que eu vou atrás para saber? Onde é que está um lado não conhecido ainda? E aí, a partir desse raciocínio, em torno dessa aranha aí, que eu desenvolvi várias das minhas investigações. Eu vou acelerar, porque os nossos minutos são poucos, e vou falar sobre a questão da pesquisa de patrimônio, que eu acho que é a parte mais prática que eu tenho para dividir com vocês. Existem poucas bases públicas para a gente pesquisar patrimônio, mas uma delas é o DivulgaCand, do TSE. Eu só printei aqui, não vou entrar muito no detalhe, porque esse é mais fácil de acessar depois, mas vocês vão aqui, tem várias eleições, você vai selecionar lá Brasil, você pode ver deputado, senador, deputado estadual, vereador. Quando você entrar você pode ver, se você entrar num determinado candidato, você consegue ver de eleições passadas, e permite que você faça um primeiro raciocínio. Qual é o problema? O problema é que muitas vezes eles não dizem todo o patrimônio que eles têm, todos os bens que eles têm. E aí cabe a gente fazer a investigação para tentar saber se está tudo lá. Uma forma de fazer isso, e não é grátis, eu lamento dividir essa informação com vocês, é fazer a pesquisa no Registradores de Imóveis. Aí eu vou abrir aqui para vocês verem rapidinho mais ou menos o que é. Esse site aqui, ele está um pouco diferente na minha apresentação, ele foi mudado recentemente, mas deixa eu só atualizar aqui. Aqui eu já fiz, você tem que fazer tipo um cadastrinho, o cadastro não é pago o serviço. Aí você vem aqui, deixa eu ver se a mocinha me respeitar aqui, vou deixar eu olhar, eu acho que eu tô sem dinheiro. Aí você vai vir aqui, e aí, assim, uma questão importante, quando a gente quer saber, a gente tem busca de bens, em algum lugar aqui que mudou, aqui dá para você fazer busca de bens ou pesquisa prévia. Agora, vários estados já têm isso, que é o pesquisa prévia. Você vai entrar aqui e vai fazer, eu acho que cadê o novo pedido? Aí ele vai aparecer aqui, ó, tem alguns estados que já tem essa pesquisa prévia. E aí você clica em determinado estado, tá vendo que o precinho é salgado, né, gente? Deixa eu pegar o São Paulo, que é mais barato, que eu acho que o dinheiro eu tenho. Isso, ó, São Paulo é bem mais barato. Aí você vai dar os OKs aqui, você concorda com tudo, porque tem que concordar, né? Senão não vai. E aí depois você vai precisar do CPF da pessoa, tá? Você coloca o CPF aqui, e aí ele vai aparecer várias matrículas. Eu não vou fazer tudo aqui, porque só faz se você concordar pago. Mas o que é importante? Eu acho que eu tenho uma telinha antiga de como que ele aparecia, olha. Aí ele vai vir assim, ó. As matrículas permitem que a gente saiba, a matrícula é como se fosse o CPF, vamos dizer, do imóvel. E aí você consegue, por esse documento, saber o caminho dele, ou seja, desde quando ele foi constituído até hoje, por exemplo, quem é o dono. Esse é um documento básico de qualquer imóvel regularizado tem. Então, a primeira coisa que você vai fazer, no geral, é a pesquisa prévia. Tem um outro serviço que é pesquisa de bens, que também tem nesse site aqui, ele mudou recentemente. Deixa eu ver se ele aparece aqui para a gente, visualização de matrícula, que é para os outros estados. Mas dá para fazer aqui dentro. Eu só, para não poder mostrar o Aleph, também não vou mostrar onde está a pesquisa de bens, depois eu mostro. E aí você vai fazer pela pesquisa de bens, caso não tenha a pesquisa prévia, que ela é mais barata, tá? E aí você vai juntar quantas matrículas você tem. Aí você vai descobrir quantos imóveis essa pessoa tem. Você tem que ficar atento também à última informação em geral que aparece nesse documento, se a pessoa ainda está, né, ou seja, de posse, é dona desse imóvel ou não.
Isso fez, por exemplo, na época que eu fiz a investigação sobre a quantidade de imóveis que o Jair Bolsonaro teve com a Cristina, a segunda mulher dele, a gente descobria ali os imóveis que ele teve naquela época, e daí a gente pediu um outro documento naquela época, além da matrícula, que é a escritura, que é onde fica registrado como foi feita essa negociação. A matrícula é o CPF, ou seja, ela conta a história do imóvel. A escritura, que é um outro documento que também é pago, conta a história de cada negociação que esse imóvel fez, porque cada vez que ele é comprado e cada vez que ele é vendido, é feito esse documento de escritura. Eu vou acelerar, gente, depois vocês perguntam, dúvidas, mandem e-mails, só para poder mostrar mais coisas. O Registradores tem um outro serviço que eu acho que aí é gratuito, que dá para fazer esse básico gratuito, que é o mapa. Vamos supor que você só quer saber se um fulano que tem uma casa está usando um laranja. Quer dizer, ele comprou a casa, mas a casa não está no nome dele, está no nome de outra pessoa, mas você sabe o endereço. Aí você não precisa fazer daquele jeito, você vai fazer... Eu vou botar o meu endereço antigo aqui, porque eu me mudei, aí eu posso dividir isso na internet. Por exemplo, eu botei o endereço. Olha, tá aparecendo aqui. Aí você vai descobrir, por exemplo, o número da matrícula. E aí, pelo número da matrícula, você consegue fazer lá aquela pesquisinha, aí você vai pesquisar uma matrícula só. E aí é mais barato. Também você pode ir aqui direto, visualizar a matrícula online, você vai cair naquele site lá, no cadastro, tudo meio que nacional esse negócio aqui. E às vezes serve para você pesquisar até tipo imóveis, assim, de um modo geral, sabe? Eles dizem já faz tempo que vão liberar aqui, que era para ter liberado os valores e tal, mas ainda não liberou, não. Já faz tempo que parece que tá para liberar. Eu gosto disso aqui justamente para achar questão de laranja. Uma última ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma ferramenta para jornalistas, a gente tem acesso dela para quem é associado da Abrage, que é o Aleph, porque assim, dentro desses documentos, uma questão, o CPF, que é um documento pessoal, e é uma questão aí com a questão da lei de proteção de dados para a gente, você pode eventualmente achar na internet, procurando no Google e tal, mas muitas vezes você não consegue. Então, o Aleph, que é uma ferramenta nova da OCCRP, junto com a Abrage, você tem que fazer um cadastro, porque aqui existe algum controle para o uso disso aqui dentro do contexto de jornalistas. E aí você vai fazer o cadastro, eles vão te liberar, você vai passar por um escrutínio ali, e aí você vai conseguir entrar aqui nessa telinha que eu estou mostrando. Aí, por exemplo, vamos supor aqui, você pode desde fazer pesquisas sobre empresas, ou você pode descobrir CPFs, eu vou fazer o do Bolsonaro aqui só porque é mais fácil, mas tem 1000 coisas, tá? E aqui a base de dados também tem base de dados internacionais. Então, dependendo, eu sei que assim, tem uma live da Abrage mostrando o uso disso aqui, que é muito melhor do que eu vou poder fazer nesses minutos, que mostra mais detalhes. Eu sei que, por exemplo, o Luiz Fernando, do Fiquem Sabendo, pesquisou voos aqui, com o prefixo do voo. Mas, por exemplo, um basiquinho para achar CPF... Ups, cliquei errado. Ele vai te permitir aqui, sabe? O tax number. Aí, por exemplo, uma coisa que eu achei interessante testando isso aqui, o Bolsonaro tem um negócio lá de uma empresa digital, lá para os YouTube da família, essas coisas. Aparecem coisas da empresa também. E aí você tem que meio que fuçar um pouco aos donos. Eu estou usando ele porque é o que tem na mão aqui, mas você pode testar com outras empresas, desde que você saiba o nome, se você tem um básico de dado. Então você vai meio que jogando. Eu vou só apresentar para dizer que existe, tá, gente? Liberar aqui o tempo para os meus colegas, porque eu devo ter estourado. Mas tem uma live, eu vou compartilhar aqui o link, que o pessoal da Abrage, junto com a Fiquem Sabendo e a OCCPA, dividiram várias maneiras de pesquisar coisas ali dentro do Aleph, que eu acho que pode ser bem útil para várias pessoas. De resto, desculpem correr e muito obrigada. Muito obrigada, Juliana. Fantástica a sua apresentação. Vamos dar sequência agora, ouvindo Breno Pires. Breno, bom dia. Com você. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Juliana, Jamile,
todo mundo, o pessoal da organização e quem está aí acompanhando o webinar também de casa ou do trabalho. Vou aqui pedir permissão para apresentar a janela. Ok. Só para checar, estão vendo a tela cheia? Sim, perfeito. Boa, legal. Bom, a gente pensando também na otimização do tempo da apresentação, vou mostrar agora um pouco de um outro aspecto, né, além do que a Juliana já mostrou muito bem, né, e ressaltando, né, que essa busca dos dados dos candidatos que ela estava mostrando é super importante, e o Divulga Cand, por exemplo, é um lugar onde a gente consegue muitos dados, né, então, só fazendo essa referência, eu decidi aqui agora mostrar um outro ângulo, que é, sempre que você tem uma eleição, você tem os candidatos que podem estar no poder ou eles podem querer entrar no poder. Uma das maneiras de avaliar a gestão, né, o mandato, e também poder fazer investigações a respeito de parlamentares é quando a gente olha o que eles têm feito na atividade, né? Então, eu decidi puxar por esse ângulo, também considerando que o nosso atual presidente da República é um ex-parlamentar. Então, quando a gente busca dados sobre deputados e senadores, a gente pode estar também cobrindo, eventualmente, candidatos a presidente da República. Então, eu decidi falar aqui com um tempo curto, dois tópicos que fazem parte do meu trabalho e de muitos outros jornalistas no Brasil, que são as emendas parlamentares e as cotas parlamentares. A cota do exercício da atividade parlamentar, né, a gente simplifica com esse nome. Então, já para ir direto ao ponto aqui, vou dar alguns exemplos aqui de lugares onde a gente consegue informações. As emendas parlamentares, elas são um tema que está em discussão constante no Brasil nesses últimos anos, porque tem crescido a participação do Congresso no controle do dinheiro do orçamento público. Então, existem maneiras de buscar dados individuais por parlamentar. Nesse primeiro link daqui, você pode, por exemplo, buscar a execução das emendas impositivas por autor, seja deputado, seja senador. É um link que está no site da Câmara. Então, se você quer fazer uma checagem a respeito de para onde um deputado ou um senador coloca o dinheiro que ele tem direito de enviar como emenda, é por aí. E, a partir daí, tudo que eu vou falando aqui são, digamos, pontos de partida em que é possível fazer depois um desdobramento, né? Então, é possível tentar ver por esse aspecto. Existe também um painel orçamentário, que é onde eu uso bastante, é o Siga Brasil. Ele é um site que é mantido pelo Senado Federal, esse segundo item. E, atualmente, depois de uma série de reportagens da imprensa nacional, principalmente do jornal Estadão, da qual eu fiz parte como autor de algumas reportagens, é possível também checar a questão da indicação de parte das emendas do relator geral do orçamento, que é o chamado orçamento secreto. É apenas parte, porque o sistema que foi criado, ele permite ainda que se escondam os autores das indicações da destinação de verba pública por meio da alcunha de usuário externo, né? Quando o deputado ou senador não quer aparecer, ele cadastra o pedido por meio do prefeito, ou de um secretário municipal, ou de um representante de uma entidade sem fins lucrativos. Isso aqui é uma visão do ícone do painel de execução de emendas. Se a gente olhar aqui bem no meio se a gente olhar aqui nesse meio do Siga Brasil, tem painel emendas, né? Aqui você pode ter uma visão geral, por exemplo, para poder saber os valores totais de emendas. Isso é uma parte, de certa forma, básica, na parte das emendas parlamentares dentro do Siga Brasil, mas é possível também aprofundar e fazer pesquisas mais detalhadas. Aqui eu estou mostrando um exemplo básico assim, de uso desse levantamento de emendas. É possível ver, por exemplo, a gestão do Ministério da Educação, de acordo com essa matéria no Estadão, que foi publicada em março, no mês de dezembro de 2021, você pode ver, por exemplo, a partir da destinação por unidade da federação, mesmo que sejam emendas do relator geral, mesmo que você não tenha o nome de quem enviou o recurso, a gente deduz, né, por óbvio, que esses repasses que Alagoas recebe como primeira UF, né, primeira unidade da federação em termos de valores, é devido à influência do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, assim, estou mostrando um exemplo bem básico aqui, de que, mesmo quando não tem os nomes dos parlamentares, você tentando associar qual é o político, qual é o órgão, de onde vem o dinheiro, para onde vai, você consegue ter um pouco da noção, mesmo em casos em que o dinheiro vem
do orçamento secreto. Mas é uma maneira de você tentar examinar também a maneira como quem tem o poder está executando as políticas públicas, e se aparecer algum indício de irregularidade, alguma movimentação suspeita exacerbada, é possível também tentar ir ver lá na ponta possível desvio de dinheiro, nessa investigação que tem que ser muito mais aprofundada. Aqui eu estou fazendo apenas uma introdução para quem não conhece esse universo, imagino que o pessoal conheça. Vou passar aqui uma página, essa é uma matéria que eu fiz recentemente, acabou de sair na edição de julho da revista Piauí, e fala sobre desvio de dinheiro no SUS. Eu trouxe aqui para mostrar que foi o primeiro dado para essa matéria é a busca de informações sobre a execução orçamentária de repasses na saúde para atendimentos de média e alta complexidade. Esse trecho que está aqui listado do lado esquerdo, aqui com a cor vermelha, entre as 30 cidades mais bem aquinhoadas por habitante, o Maranhão emplaca 23. Eu até peço que, desculpa, que eu acho que o círculo ficou fora da posição aqui, o círculo vermelho, no PDF, mas esse foi o dado original, antes de eu ver a questão dos procedimentos da saúde que estavam sendo fraudados lá no interior do Maranhão, para que aumentasse o limite para repasse de emendas. Então, às vezes, nas consultas sobre a movimentação do orçamento, é possível identificar algumas situações que trazem suspeita, né? Esse eu acho que é um exemplo bom, que começou com um cruzamento simples, né? De eu pegar a unidade da federação dos municípios que tiveram maiores valores per capita, e pude notar que havia uma concentração para o Maranhão, então isso foi um pontapé inicial de uma apuração mais aprofundada. Então, esses são alguns exemplos na parte das emendas parlamentares, e eu já vou passar, então, agora aqui para um outro ângulo, né? E eu acho bem legal aqui, de vez em quando, rende matérias na imprensa, são as cotas parlamentares. A cota de exercício parlamentar basicamente, cada deputado e senador tem um valor que varia entre 40 e 50 mil reais, dependendo do estado, para gastar por mês no gabinete. E eu acho que esse é um tema importante, porque ali é possível ver, por exemplo, contratações recorrentes com mesmas empresas. Se você vê uma empresa que, por exemplo, só emite nota fiscal para um mesmo deputado, um mesmo senador, isso pode ser um indício de que seja uma empresa de laranjas. Já houve investigações importantes no nosso país dentro do tema. Eu queria citar aqui, além do site da Câmara e do Senado, tem um site muito legal que não é, eu não sei se ele é tão conhecido para o público em geral, mas é o OPS, Operação Política Supervisionada. Foi feito pelo jornalista Lúcio Big. O que esse site tem de legal a respeito da cota parlamentar? Ele compila, diariamente ele atualiza suas bases com as informações consolidadas sobre deputados e senadores. Aqui está na página inicial dele, ele costuma dizer quais são os deputados e senadores que tiveram maiores valores gastos até agora na legislatura. Então, aqui, nesse caso aqui é o Jesus Sérgio, do PDT do Acre, perdão. E só lembrando, aqui é um pontapé inicial, mas aqui, se você clicar na parte embaixo aqui dele, vai ter verificar a lista por fornecedor, né? Você consegue ver que a empresa que ele mais contratou, né, nessa legislatura foi essa empresa, W. Andrade Silva, no valor de R$ 281 mil pagos por meio de 21 recibos, quer dizer, 21 notas fiscais. E eu estou dando esse exemplo porque, se você quer verificar como o parlamentar está gastando, esse é um bom caminho, porque aqui você consegue consolidar e consegue, muitas vezes, também ver as próprias notas fiscais das empresas. Para também dar um exemplo prático de utilização, eu vou citar aqui uma reportagem que eu fiz ainda no ano de 2020, quando eu estava no Estadão, e que teve um impacto legal. Foi o seguinte: eu fui ver como estavam gastando dinheiro os parlamentares que estavam fazendo um discurso de ódio nas redes sociais, naquela época dos atos antidemocráticos. E aí eu vi que, de fato, eles estavam contratando empresas que faziam gestão de redes sociais e, por sua vez, eu notei que os vídeos que eles produziam no YouTube estavam sendo monetizados. Então, aqui a gente tem, por exemplo, Carla Zambelli, Otônio de Paula, Joyce Hasselman, Bia Kicis. Naquela altura, eu não sei se a Joyce Hasselman ainda estava no governo, se já tinha rompido com o governo Bolsonaro, mas pelo menos a Bia Kicis, a Carla Zambelli e o Otônio de Paula estavam lucrando valores com monetização nas redes sociais, sendo que eles contratavam serviços com a cota parlamentar para a gestão de seus canais. Então, era uma mistura do público com o privado, em que o público está pagando o serviço e está tendo um lucro pessoal. Essa reportagem que saiu em julho de 2020, faz 2 anos, terminou com a restrição. Em seguida, a publicação, o então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, proibiu que deputados e senadores
pudessem receber o lucro com os serviços que estavam sendo feitos por meio de empresas contratadas com as cotas parlamentares. Eu não diria que esse problema está resolvido, mas assim foi uma medida importante de reconhecimento, né? E isso partiu da análise dos gastos de gabinete. Imagino que agora, alguns meses da eleição, quem tiver interessado em investigar e fuçar bastante, de acordo com candidatos, seja aqueles políticos que estão em proeminência no cenário nacional, mas também nas realidades locais, né? Um deputado, um senador dos seus estados, pode encontrar um material também bem legal e sempre tendo que aprofundar. Então, esse é o resumo. Eu não cronometrei o tempo, mas imagino que já deve ter dado os 10 minutos, então fico aqui aberto para poder fazer o debate em seguida, agradecendo também a oportunidade de estar aqui nesse evento importante feito pelo Comprova e pelo GIJ. Obrigado, Breno. Muito obrigado pela apresentação, foi ótimo também. Queria lembrar a vocês que vocês podem encaminhar perguntas tanto pelo chat quanto pelo Q&A, e nós vamos, ao final, selecionar algumas para que sejam respondidas pelos nossos convidados. Vamos agora, então, à última apresentação, última, mas não menos importante, também de uma jornalista bastante experiente nessa área de dados, que é a Jamile Santana. Jamile, com você. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para participar desse webinar. Oi, gente, bom dia. Eu que agradeço, Sérgio, o convite. Queria começar só dizendo que eu sou fã desses dois jornalistas que estavam aqui com a gente. São, nossa, jornalistas que o trabalho inspira demais, então estou muito honrada de estar aqui com vocês hoje, compartilhando e aprendendo também, né? Bom, a minha apresentação foi focada um pouco no jornalista, né, na segurança do jornalista. A gente sabe que trabalhar com investigação é difícil, ainda mais num país como o Brasil, que está passando por um período bem turbulento, né? Então a gente tem que redobrar os cuidados na hora de trabalhar nossas investigações, e eu vou trazer uma ferramenta que ajuda a monitorar aí os ataques, né, na rede social, mais especificamente o Twitter. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Estão vendo aqui, né, a tela. Aqui no cantinho tem um QR Code, quem quiser também acessar, pode ir acompanhando aí do próprio computador. Eu vou começar falando um pouquinho do Monitora, que foi o trabalho que eu tive mais contato, né, com o discurso de ódio, com essa violência, né, nas redes sociais. A primeira edição do Monitora, que foi feita pela revista Asmina, com o Internet Lab, foi feita em 2020. A gente investigou a violência política de gênero, né, no caso das candidatas aos cargos de prefeito e vereador no país inteiro. Então, a ideia era coletar todos os comentários e informações que elas recebiam nas postagens e analisar esse discurso para ver que tipo de violência chegava nessas candidatas e o quanto isso influenciava nas campanhas, né? E aí a gente foi tendo alguns achados, algumas confirmações, né, do que a gente já imagina, que mulher é muito mais alvo de violência política do que os homens. Isso também reflete nas redes sociais, as mulheres estão muito mais expostas à violência política do que os homens. E é uma violência política também muito gratuita, né, e muito misógina mesmo, né, apenas pelo fato de serem mulheres, já são aí fadadas a receber algum tipo de violência, né, seja pelo perfil, pela raça, pela cor, pelo partido que está se candidatando, pela cidade, enfim, qualquer coisa é uma desculpa para essa violência, né, às mulheres e candidatas. A gente, então, coletou milhares de tweets dessas mulheres a partir de termos considerados ofensivos, né? A gente fez um dicionário de termos ofensivos com a ajuda de uma linguista e coletamos esses tweets num período ali de 2020 para começar a analisar. Com essa base, que ficou gigantesca, a gente fez um recorte de quais tweets tinham mais engajamento, que também é importante mostrar que o discurso de ódio,
era lucrativo, né, para as empresas, por isso também a moderação é tão lenta, né, a política de moderação, de denúncia acontecia de forma muito lenta, e aí também, a partir disso, também consegui um recorte para poder analisar um por um esse discurso de ódio para entender o contexto, né, dessa violência. E aí, o que a gente achou as mulheres sendo desqualificadas por serem gordas, por serem magras, por serem mães, por não serem mães, por serem LGBT, por serem indígenas, por serem negras, enfim, qualquer coisa era desculpa para essa violência. É como se quisessem tirar a mulher desses espaços mesmo, né, de disputa. E os ataques vinham também, são ataques políticos, de todos os lados, assim, né? Não tinha... É claro que o lado que apoia o presidente Jair Bolsonaro é muito maior, porque ele inflama, né, esse tipo de discurso, mas a violência vinha de todos os lados. Os ataques se estendiam às apoiadoras, então, não só a candidata mulher, mas as apoiadoras delas também eram atacadas, mulheres que escreviam lá, mensagens de apoio também eram alvos. E as ofensas, quando direcionadas para os homens, citavam as mulheres mais próximas. Então, era um xingamento tipo, sempre sua mãe, sua irmã, ou a colega de trabalho, ou a colega que estava disputando a campanha junto, como vice, por exemplo. Sempre para o ataque para o homem, eles procuravam uma mulher mais próxima para usar como alvo assim, desses ataques, né? E em algumas regiões do país, as mulheres negras e LGBTs também foram muito mais atacadas nas redes sociais, né? Aqui em São Paulo, a gente teve um exemplo muito claro, que foi com a Erika Hilton. Ela acabou, inclusive, depois fazendo uma denúncia, né, formal na polícia, com base na reportagem que a gente escreveu, porque ela é uma mulher trans, e aí uma mulher negra e trans, né? Então, os ataques para ela foram muito maiores do que para outras mulheres, assim, né? E aí, em 2021, a gente já não chamava Monitora mais esse projeto, mas a gente decidiu investigar a mesma dinâmica, mas para jornalistas, né? Porque em 2020 saiu um estudo da própria Abrage dizendo que a violência nas redes sociais contra jornalistas tinha mais do que dobrado, então a gente foi tentar entender também como esses ataques aconteciam. E aí a gente conseguiu confirmar que, de fato, as mulheres recebem o dobro de ataques do que os homens, principalmente os que trabalham com política. Toda vez que uma mulher postava alguma coisa do seu trabalho, da apuração, já era criticada de forma muito pessoal, e quando o homem postava algum trabalho ou alguma opinião política, ele era rebatido sobre o argumento que ele estava falando. Então, a gente percebe também uma diferença nessa dinâmica do ataque, né? Para a mulher é sempre muito pessoal, e para o homem tem muito a ver com o trabalho, assim, né? Jornalistas negras e indígenas são atacadas quando falam sobre racismo. Então, quando há essa denúncia ou levanta-se esse tema, as mulheres recebem gratuitamente vários ataques, inclusive descredibilizando, né, a luta negra, enfim. Tem muita coisa também da presença da mulher negra, né? A gente viu, no caso da Maju Coutinho, analisando o perfil dela, que só quando ela aparecia na TV já era motivo para ela receber ataques racistas. Ela, assim, não precisava nem falar nada, assim, ela só aparecia na TV e já começava uma onda de ataques racistas. Assim. Mulheres negras, isso, né? Que as mulheres negras são ofendidas só por ocuparem esse espaço na imprensa, né? E aí, sempre também aconteciam ataques ordenados sempre que uma grande reportagem era publicada. Então, a gente teve um caso de uma jornalista do Estadão que fez uma investigação, publicou uma matéria que criticava a família Bolsonaro, e ela já ficou esperando de plantão, na madrugada, acordada, monitorando as redes sociais delas, porque ela sabia que havia um ataque, e ele veio, assim, vazaram fotos pessoais dela, né, pegaram fotos do perfil pessoal dela, e essa rede bolsonarista começou a compartilhar a foto dela, meio que para marcar, olha, essa jornalista que está falando da gente e tal. Então, como ela já estava esperando, ela conseguiu agir de forma muito mais rápida, né, fazendo as denúncias, tirando os prints e tal, mas isso aconteceu nos outros anos, 2021 nem era um ano eleitoral, né, e assim, a tendência é que vai acontecer de novo. Então, para isso, a gente precisa estar preparado, né, para se proteger.
E aí existiam algumas estratégias de proteção que elas foram compartilhando com a gente, né? Então, por exemplo, sempre avisar contatos de confiança, normalmente contatos fora, inclusive, né, da área jornalística, sobre as matérias, os passos da matéria que você está fazendo, né? Então, deixar nomes de pessoas que você está investigando, lugares que você eventualmente vai ter que ir, ou páginas que você acessou, deixar um dossiê mesmo com alguém de confiança, de preferência que não seja, inclusive, jornalista. Quanto mais pessoas, melhor, né? Na verdade, para poder ter esse material, né? Se acontecer alguma coisa. Sempre verificar e atualizar as senhas com frequência e adotar a autentificação de 2 fatores. É uma coisa que a gente parece básico, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia, são tantas senhas, né? Tantos lugares para acessar, a gente acaba esquecendo, mas é muito importante porque a gente tem muito caso, né, de invasão de contas de jornalistas ou links maldosos que você clica ali e acaba tendo sua conta sequestrada e tem crescido esse número de ataques, né? Denunciar sempre nas plataformas abusos e assédios. É muito difícil também, né, no caso de quem faz cobertura nacional, tem uma grande repercussão nas reportagens, às vezes é difícil parar um tempinho e fazer essas denúncias, né, com as demandas do dia a dia. Mas é muito importante não deixar passar, né, sempre registrar e, inclusive, registrar criminalmente, né, ameaças, ofensas, difamações, registrar na polícia, porque esse tipo de crime é passível aí de execução, enfim, né? Dá para você fazer essas denúncias e é importante que faça, né? Tire um tempinho ali, nem que seja uma vez por mês, para tentar registrar isso, né? Deixar registrado. E aí tem essa ferramenta da Thomson Reuters Foundation, que é uma ferramenta, é só em inglês, né? E o que ela faz? Ela conecta com o seu perfil do Twitter, e a partir também de um aprendizado de máquina, ela verifica os comentários que você recebeu nas suas postagens e classifica esses comentários como abusivos ou conteúdo perigoso. Eles também fizeram ali um dicionário de palavras ofensivas e problemáticas, e a partir desses termos, ele vai fazendo uma coleta e classificando esses comentários, né? E aí você tem essa possibilidade de primeiro ver esses comentários, porque às vezes é tão grande, assim, uma enxurrada. A gente teve no caso da Maju um mesmo usuário comentando 10 vezes de diferentes formas de ofensas para ela, então às vezes você até perde de vista. Você consegue compilar tudo isso e ir verificando um por um, né? Com essa possibilidade de gerar um relatório. E aí, é muito, assim, legal essa ferramenta, porque ela foi criada já pensando nessa violência contra jornalistas ao redor do mundo. Então, pode ser, apesar de poder ser usado por qualquer pessoa, inclusive candidatas, né? Candidatas, ele foi pensado para jornalista. Então, assim, é uma mão na roda para quem está no dia a dia correndo e não tem esse tempo, né? Eu vou mostrar daqui a pouquinho como é que funciona. E aí, quais são as possibilidades, né? Vou dar essa pincelada, depois a gente entra no site rapidinho. A gente pode buscar por palavra-chave. Se você lembra, por exemplo, a gente estava rastreando com a Joyce Halseman, muitos comentários gordofóbicos. Então, você pode colocar já a palavra específica e elencar todos os comentários que tinham aquela palavra, né? Ela foi chamada de Peppa Pig, por exemplo, né? Durante a campanha. É muito ligado à gordofobia. Então, já dá para você buscar por esse termo. Dá para você buscar por hashtag, dá para você buscar por usuário, ou deixar a busca livre e ver o que ele retorna a partir do próprio dicionário, né? Você também pode buscar por nível de probabilidade de conteúdo agressivo, né? Isso para contas maiores, né? Que recebe ataques massivos, mais direcionados, também consegue elencar só esses comentários. E fazer uma busca por data, que é o que eu acho mais legal. Dá para você pegar, tipo, desde o começo do histórico do seu Twitter até os tempos mais atuais, ou lembrar, por exemplo, né? Fez uma reportagem que teve uma repercussão muito grande, você pode pegar aquele período pós-publicação para analisar se depois daquela publicação você foi alvo de ofensas, enfim, por conta dessa publicação, né? E aí tem essas possibilidades, né, de analisar cada comentário. Então você consegue ler um por um e ver se de fato é um comentário perigoso ou ele só caiu ali porque tem um termo, né, considerado ofensivo e tal.
Você separa esses conteúdos problemáticos para gerar um relatório e baixa esse PDF e pode compartilhar esse PDF. Você pode compartilhar esse PDF com as próprias plataformas, porque elas sempre pedem para você indicar quais usuários que estão fazendo as ofensas, né? Você pode compartilhar com a polícia, você pode compartilhar numa própria reportagem, né? Para as pessoas lerem, enfim. Acaba virando um instrumento muito importante de comprovar mesmo que você está sendo alvo aí de um ataque, enfim, né? Aí eu vou entrar aqui, deixa eu só parar de compartilhar e compartilhar de novo a janela, porque eu tô... Cadê? Peraí. Aí, gente, essas... Aqui. Vocês estão vendo a ferramenta, né? Aqui. Então, aqui você faz... Só tirar as janelas aqui do zoom da frente. Aqui, ele é todo em inglês, mas eu costumo usar o Google Tradutor nele, tranquilamente, porque sou dessas. E aí ele funciona muito bem. Aqui tá na documentação dele, diz que há uma possibilidade dessa ferramenta ser implementada, então outras redes sociais podem fazer parte depois, mais para frente desse compilado, né? Eles estão tentando fazer algumas parcerias, e você consegue também outras línguas, né? Mais para frente eles estão querendo traduzir para outras línguas, mas ele funciona muito bem com Google Tradutor. Aí você faz aqui o seu login, o meu já está... Jamile, Oi? eu acho que a gente não está vendo a ferramenta. Ah, peraí, deixa eu ir de novo. Aqui, agora estão vendo? Agora sim. Ah, tá, desculpa, gente. O que eu tinha mostrado primeiro era a home só do site, tá? Então, eu fui aqui em fazer login, porque eu já tenho um login. Você faz um cadastro. Aqui eu estou usando ele com tradutor, tá? Mas ele é todo em inglês. Você já entra com seu perfil do Twitter, ele faz ali um download das coisas e já aparece para você. Aqui está carregando aqui 3 comentários com... Ele sempre te avisa, toda vez que você entra, ele já carrega os comentários que ele identificou como perigosos, assim. Deixa eu pôr essa janelinha aqui do lado. E aí, ó, aqui a gente pode, então, fazer um relatório, né? A primeira etapa, então, incluir os comentários que você acha que são perigosos, né? Aqui tem alguns, ó, inclusive quando a gente divulgou essa mesa, aí começaram a aparecer algumas coisas que a gente pode avaliar, por exemplo. Então, ele te mostra que esse está classificado como impopular, né? Então, você pode entrar nele e ver direto no Twitter, ele mostra, né? E você consegue ver os comentários que ele teve. Vocês estão vendo a janela do Twitter? Sim, está carregando. Ah, tá, beleza. Tá carregando bem devagar. Bom, depois eu volto para cá. Mas, enfim, aqui ele aparece o resumo da postagem, aí você pode entrar para ver direto no Twitter. Ele te mostra os graus aqui da classificação que ele fez, conforme os termos dos comentários, e quantas curtidas, quantos retweets e tal. Aqui em cima, aqui tá coletando tweets desde ontem, mas eu posso, por exemplo, colocar um intervalo personalizado. Como o meu Twitter é, tipo, irrelevante, não tem muitos seguidores nem nada, eu coloco data, assim, bem para trás para mostrar para vocês. E aqui eu também coloco todos os níveis aí de possíveis ofensas também, para ver se a gente consegue mais alguns exemplos. E ele consegue, tá vendo, ó, já classificar e coletar esses tweets de forma muito rápida. E aí, ó, aqui ele coletou 328 tweets, comentários, né, desde 2019 lá, que foi o filtro que eu coloquei. Se eu escolho esses comentários aqui, eu posso deixar ele visível, invisível, né? Vamos supor que eu escolhi esses aqui, olhei, analisei, vi que de fato são ofensas, que eu quero colocar isso no relatório. Então, eu vou para aqui, ó. Separei eles, né? Vou continuar. Aí, eu mesmo também posso classificar esses tweets. Então, eu posso ver se foi um assédio, se foi uma ameaça, se foi só spam, se eu estou recebendo muito spam.
se é um discurso de ódio. Então, eu mesmo coloco aqui as caixinhas e eu posso fazer algum comentário aqui específico, né? Tal usuário escreveu, sei lá, 5 comentários numa mesma postagem, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Eu posso acrescentar coisas aqui e continuar. E aí, no final, ele te dá aqui um relatório, então, né? Do total de comentários que você selecionou, qual que é a sua conta, a data que você criou esse relatório, os percentuais de classificação, né, de ofensa que ele mesmo já traz na plataforma, e aqui a base, quais são as postagens, quem foram os autores e a pontuação aqui. Ele também te dá a opção de bloquear essas contas e também te dá a opção de acionar algumas instituições de apoio, de rede de apoio. As instituições que tem aqui ó, obtém um suporte extra, essas instituições são a maioria americanas, mas a gente também pode começar a mandar sugestões de instituições brasileiras para que essa rede de apoio para jornalistas. Então, aqui ele te dá um pouquinho do caminho das pedras de como você se proteger. Eu acho que deu para mostrar rapidamente, mas é legal fuçar isso aqui depois, porque eu acho que é uma ferramenta assim, fundamental para a gente, porque se a gente fosse fazer na mão, né, um código para raspar esses dados, ia ser bem difícil, ia ter que estudar muito para chegar numa ferramenta dessa. É isso, gente. Muito obrigado, Jamile. Tem uma verificação do Comprova aqui, falando que está errado aquilo que você mostrou ali, que o webinar não é impopular. Nós estamos com 138 participantes. Não está muito errado essa ferramenta. Por isso que a gente tem que sempre olhar e checar, né? Nunca acreditar no que a gente está vendo de primeira. Tá bom, brincadeira. Muito obrigado, Jamile, pela apresentação. A gente vai fazer agora uma rodada de perguntas, né? Temos esses minutos finais. Eu, de novo, peço que as pessoas que tenham alguma dúvida, que queiram direcionar para algum dos nossos convidados, ou para os 3, que informem isso, se possível, e encaminhem tanto pelo chat quanto pela aba de perguntas e respostas. Eu vou começar fazendo uma pergunta para os 3, um pouco motivado ali pela aranha que apresentou a Juliana, que é uma espécie de mapa mental, assim, né? E no Comprova a gente tem também sugerido muito que os jornalistas configurem a área de trabalho deles, né, com extensões de browser, essas coisas todas, para facilitar o seu trabalho, né, de investigação. Mas é uma investigação muito específica. Eu queria saber de vocês como é que vocês se organizam para fazer uma investigação, se vocês usam algum tipo de recurso, algum tipo de software, ou fazem isso de uma maneira mais convencional. Como é que vocês fazem isso e que sugestões vocês têm para os nossos participantes aqui do webinar? Posso começar, Sérgio? Pode, já que você falou da minha aranha. Olha só, eu diria que cada investigação tem uma certa exigência nesse sentido, sabe? Então, eu diria que esse mapa mental, papel, enfim, eu fui educada pela minha mãe para estudar desse jeito, sabe? Pensando, escrevendo, visualizando. E isso me fez ter um pouco meio que uma memória nesse sentido, sabe? As coisas gravam na minha cabeça e, infelizmente, eu sou um desastre nisso, eu guardo muita coisa na minha memória e ela funciona bem, de um modo geral, assim. Já trabalhei com muita gente que brinca comigo com isso. Nossa, mas você lembra de cada coisa? E eu fixo muito essa coisa da observação. Eu diria que é um exercício importante de ser feito, sabe? Na faculdade, alguns professores instigaram nesse sentido de fazer exercícios de reportagem de observação. Você nem chegava, você não tinha um lead, só fazer uma grande observação, uma grande descrição, e isso me fez fazer esse exercício de maneira permanente. Mas eu diria de maneira mais objetiva que questões com dados, tipo esse trabalho, por exemplo, sobretudo que o Breno está falando,
E, assim, todas as vezes que eu fiz esses levantamentos de patrimônio, isso foi parar num Excel, né? Porque se você não sistematizar dado, número, aí você começa a se perder, sabe? E aí fica um documento em cada lado e tal. Então, assim, tudo que for dado, eu acho que um básico é transformar em Excel. E eu aqui divido pessoas que trabalham com dados um drama, porque, assim, geralmente, quando eu vou fazer minhas investigações, raramente existe um Excel pronto já, que eu vou gerar uma análise. Não, assim, geralmente eu tenho que montar o meu Excel, eu tenho que arrobar um monte de informação e aí criar uma base de dados, e aí tem que parar para pensar. Geralmente isso não é feito, não fiz sozinha, a maioria das matérias que eu fiz nesse sentido foram feitas com colegas, então a gente geralmente, na hora da construção da tabela, também pensa, tá, como é que é o melhor jeito da gente organizar aqui? Você tá isso porque tem um trabalho bastante conhecido que eu fiz no Globo com outros colegas, que é sobre os funcionários da família dos... É meio que assim, a primeira fase da investigação, que foi investigar os funcionários. Eu lembro que era uma pilha de papel da Câmara, depois mais uma da Alerj, por último, e foi tudo papel, assim, sei lá, umas 300 páginas em papel naquela época. E a gente foi dividindo, e aí já, assim, eram 7 pessoas só na reportagem, mais equipe de arte. Todo mundo trabalhou em nuvem, né? Então, enquanto a gente estava preenchendo os dados da tabela, que era o nome dessas pessoas, o que a gente tinha descoberto em termos de profissão, quando elas foram nomeadas e exoneradas, e se a gente já tinha indício de que eles tinham sigilo quebrado, ou se eles tinham algum indício de serem funcionários fantasma, a gente ia preenchendo isso, a equipe de arte ia acompanhando esse trabalho para tentar começar a pensar a visualização, que foi aquele gráfico que tinha aquelas bolinhas, e que a gente fez tanto uma visualização em termos de rede, ou seja, como que aquilo transitava entre todas as famílias, que foi um trabalho muito bacana, coordenado pelo Daniel Lima, que era na época o nosso jornalista de dados lá da equipe de arte do Globo. E ele também, por uma sugestão minha, criou uma visualização única, que era você pesquisar ali o nome de uma determinada pessoa ou fazer uma pesquisa em torno de uma família, mas isso foi um diálogo ali de umas 10 pessoas que estavam envolvidas no trabalho de modo permanente. Não é aquela coisa do fiz a matéria, chego lá na equipe de arte, entrego tudo, se virem, sabe? Que eu acho que essa é uma coisa bem importante de dividir, porque eu já vivi esse trabalho, que é assim, a gente vai lá, faz tudo, chega na arte e se virem aí em uma semana. É muito difícil para eles produzir um trabalho bom se a gente não está o tempo todo integrado, sabe? E aí diz respeito a essa organização que você está falando. Mas eu diria que a gente tende a fazer coisas muito complexas, sabe? Pensar, eu sei que tem uma amiga minha, que a Jamile conhece bem, que é a Bárbara dá vários, Libório, dá vários cursos com softwares disso, assim, assinou a Asana, eu já tentei usar várias vezes e eu não consigo, sabe? Eu sou mais analógica nesse sentido, então, assim, eu tento sistematizar dados de informação, mas não ao longo da produção das tarefas. Perfeito. Jamile e Breno, vocês querem responder também? Vou aproveitar que a Ju falou do Asana. Eu amo a Asana, assim, eu acho que foi um achado. Eu fiz o curso com a Bárbara, inclusive, ela me treinou, e agora eu uso a Asana até com os meus bebês, assim, até para a vida. Eu costumo muito fazer isso também, de sistematizar em planilha. Eu acho que é importante para você encontrar padrões, né? Tem uma investigação que a gente fez aqui em Mogi, quando eu trabalhava no G1, que foi sobre alguns ataques ativos que estavam acontecendo em alguns bairros, né? As pessoas estavam sendo mortas nos bairros onde tem muita incidência de venda de droga. A gente foi investigando, a gente tinha uma pilha de boletins de ocorrência, sempre aquele mesmo histórico, muito parecido, né, o modus operandi ali, nunca tinha testemunha, nunca tinha placa do veículo que veio com o atirador e tal, e a gente começou a planilhar isso, planilhar o bairro, planilhar a data que estava acontecendo o ataque e planilhar o nome, a idade das vítimas, o perfil. E aí a gente descobriu duas coisas. Primeiro, que os ataques eram sistemáticos, inclusive em datas muito parecidas, entre o dia 21 e 24 dos meses ali. Tinha um intervalo de 2 meses entre um ataque e outro. E aí a gente foi investigando, conseguiu chegar que era uma milícia de policiais que estavam fazendo esses ataques. 2, inclusive, foram condenados
por conta dessa reportagem que a gente fez, né? Porque a polícia estava dizendo que era briga de traficantes, assim. E a gente só conseguiu identificar o padrão porque a gente organizou essas informações e encontrou esse padrão, né? Então, fazer esse trabalho com Excel é muito legal. Hoje eu uso muito a Asana também para saber qual que é o próximo passo, o que eu tenho que fazer de tarefa para achatar uma informação. Então, é bom também para você se colocar prazos, assim, para você controlar prazos de resposta e tal. Então, eu uso muito essas duas ferramentas. Perfeito, obrigado, Jamil. Breno. Oi, Sérgio. Eu acho que o método de trabalho, é uma das coisas mais importantes no jornalismo, né? E eu acho que cada pessoa vai encontrar a sua forma, né, de processar. Eu acho que, como a Juliana falou, eu também trabalho muito com a questão da memória mesmo. E meus navegadores sempre têm pelo menos 50 abas abertas, assim, eu vou transitando entre abas, sempre indo um pouquinho mais fundo nas coisas, depois voltando, e a sistematização disso é muito importante. O Excel, uso bastante Excel também para isso, e faço muita fusão de planilhas também, porque como eu tenho trabalhado muito com dados públicos, principalmente de orçamento, recentemente, então todos esses cruzamentos que eu vou juntando, por exemplo, o repasse de valores com o per capita, por exemplo, que estava na matéria ali, né? Essa planilha para essa matéria que eu citei, da saúde, ela deve ter, tipo, sei lá, umas 200 colunas, assim, de informações, porque, por exemplo, uma evolução anual dos repasses, evolução anual dos atendimentos, assim, de várias questões que você vai puxando, né? Então, é interessante aprender a fazer o chamado PROC-V do Excel. É um comando que, para quem trabalha com dados, é uma coisa óbvia, mas para quem não trabalha, parece uma coisa fantasmagórica. É importante dar uma olhadinha. Tem cursos, né? Tem dicas na internet de Excel. Mas eu acho que o principal mesmo mais do que a organização, é saber perguntar, né? Eu acho que é uma coisa muito importante nesse momento de eleições, né? Saber o que a gente quer saber, identificar o que a gente precisa saber. A partir das perguntas, a gente vai buscar a maneira de organizar e sistematizar. Esse exemplo que a Jamile falou aí, né, dessa investigação de Mogi, eles queriam saber o que estava acontecendo. Então, você vai fazendo as várias perguntas e vai montando a partir eu acho que é um pouco caso a caso, né? Eu acho que a investigação, no fim das contas, a investigação jornalística, ela não é uma coisa matemática, né? Assim, eu acho que você vai vendo, ter um pouco de artesanal nesse processo, muitas vezes. Aí a experiência vai te ajudar a cortar caminhos, né? Ir nos atalhos, mas, em geral, acho que eu sempre quebro a cabeça em cada história que eu estou indo atrás. Perfeito, obrigado. Bom, eu vou passar um pouco para as perguntas da nossa audiência. A gente já está com o tempo um pouco limitado, né? Então, eu vou tentar passar rápido. Se vocês puderem responder objetivamente também, eu agradeço. Uma pergunta aqui do Felipe, de Portugal. Ele diz que é uma questão que sai um pouco fora da questão das ferramentas, né? Mas ele queria ouvir os palestrantes sobre o trabalho que pode ser feito, ou que está para ser feito, para credibilizar os profissionais de mídia nesse contexto hiper polarizado. Que estratégias vocês consideram que podem ser implementadas para valorizar investigações em matéria sobre campanha eleitoral? Vou responder bem rapidinho também. Eu diria sobre a questão de, sempre que você puder publicar a maior parte dos documentos, o que você está baseando, evitar informação em off, tudo que você puder transformar de informação em off em on, melhor, entendeu? Acho que essa é uma chave importante. Eu sou, assim, dos ataques que eu sofro de um modo geral, eles vêm mais em matérias que não são sobre essas questões mais graves, eles vêm em outras matérias, quando falo de questão de disputa política, quando não são as matérias de investigação, eles acabam vindo às vezes, tipo na internet, né?
por outras áreas. Porque a gente sempre teve um cuidado, assim, de mostrar documento, mostrar gravação, às vezes, de entrevista. Quanto mais você dá elementos, mais a pessoa fica sem argumento para falar qualquer coisa, sabe? Em torno do que você está mostrando. Mas eu sei que, às vezes, até por uma questão de proteção das fontes, a gente precisa manter, e aí tem que avaliar um pouco cada caso a caso, o que você vai manter em off, porque às vezes essas informações são importantes também. Eu posso falar também? Pode, Breno, por favor. Uma visão particular minha, mas eu acredito que a questão da credibilidade da imprensa é um desafio, né, de reforçar essa credibilidade nesse momento, porque tem muito ataque em andamento há muitos anos. Então, acho que pode parecer meio elementar, mas uma das primeiras coisas é que os veículos de imprensa reforcem uns aos outros por meio da repercussão e de ajudar a cobrir desdobramentos e cobrar respostas em reportagens de outros veículos mesmo. Acho que são coisas que o trabalho da imprensa precisa repercutir, reverberar. Às vezes eu sinto que existe uma espécie de fragmentação entre os veículos de imprensa, cada um está com as suas pautas. Eu acho que isso é uma coisa problemática. Então, isso é uma coisa que não depende muito do repórter, né? Às vezes depende mais da estrutura superior. E eu acho que talvez até o projeto Comprova seja um bom exemplo de como seguir, né, com a união, né, de esforços de redação. Isso é uma visão um pouco particular. Agora, do ponto de vista do repórter, eu acho que sim, essa informação que o Juliano falou é importante, né? Expor os dados, ser transparente ao máximo, sempre documentar também bem, eu acho, os pedidos de outro lado, né, que é importante para ficar claro para o leitor. Muitas vezes aquele sujeito, o objeto da reportagem, né, o órgão citado na reportagem, uma pessoa prefere não falar, não responder as perguntas e depois vai entrar numa guerra de narrativas, mas isso tem que estar claro que a pessoa optou por não prestar informações, optou por não esclarecer, não respondeu as perguntas. Isso é muito importante. E nesse processo da retomada da credibilidade também, eu acho que uma questão também muito particular do ponto de vista meu é que a gente tem que dar mais atenção para o que os governantes fazem do que o que eles dizem, né? E a gente perde muito tempo discutindo o que foi falado, a gente deixa de debater o que importa, né? Jogando aí, até outra pergunta que eu vi aqui no chat, né, sobre a questão da credibilidade das urnas, né, do sistema eleitoral brasileiro. Acho que a gente não pode ficar sequestrado, né, do debate público sequestrado em torno de um falso problema. A gente tem que buscar continuar denunciando o que tiver de ser denunciado, né, reportando o que tiver de ser reportado, e com jornalismo próprio, investigações próprias, reportagens próprias e menos reféns do disse, ele disse, ela disse, enfim. Eu acho que esse é um caminho bacana, assim, que eu acho que o jornalismo nos últimos anos retomou no Brasil, e que a gente tem bons exemplos disso, né? O trabalho da Juliana, o trabalho da Jamile, e é isso. Obrigado, Breno. Jamile, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não, acho que eles foram bem completos, assim, transparência e produção em rede, eu acho que é o que fortalece todos os profissionais, né? Com certeza. Perfeito. Então, acho que o Breno já respondeu uma pergunta aqui do João Vitor de Souza, então eu vou passar, já que a gente está com mais perguntas do que nós temos de tempo para as respostas, e vou passar uma pergunta aqui do Daniel Pereira, que é do Núcleo de Eleições da Band. Ele pergunta como lidar com campanhas propositalmente descentralizadas, como a do atual presidente do PL, Flávio, Carlos, Ciro Nogueira e Ramos, etc., cada um operando de um jeito e, às vezes, de forma contraditória. Isso sem mencionar os sigilos. Sérgio, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, vou tentar dizer o que eu acho dessa coisa descentralizada, tá? O que eu notei
é que quando são núcleos dispersos, tá? Assim, uma coisa é o Centrão, outra coisa é o núcleo família Bolsonaro. Tanto que você vê essas brigas publicamente o tempo inteiro. Eles não estão unidos, muitas vezes o Bolsonaro toma frente para anunciar o vice dele, vai para o PL, depois brigou, não vou agora, tem que mudar o evento. Então, o único jeito de mapear isso é você, de fato, ter diálogo com esses dois lugares, entende? Que é para você ir um pouco meio que tateando. Aí, a variedade de fontes. Se você ficar muito conectado a um lado, você vai saber só informação sobre isso. Quando você consegue minimamente saber um pouco de cada lado, você consegue se orientar um pouco. Inclusive, rende matéria em torno das brigas e das disputas que acontecem entre esses dois lados. E essa lógica vale dentro do PT também. Também é diferente, não é o mesmo grau de problema e tal, mas também nem todo mundo está ali o tempo todo de acordo com tudo. Você vê isso nas disputas estaduais também. Então, quanto mais pessoas você conseguir conversar em torno de diferentes lados, mais você vai entender as crises internas. E eu garanto, você também, enfim, deve ter visto já, como isso se sucede no governo depois que eles estão eleitos, essas mesmas situações continuam, chamado fogo amigo. Perfeito. Mais alguém quer falar sobre esse tema? Tem um comentário que eu queria fazer, até para instigar quem quiser investigar. O reduto do PL é aqui em Mogi das Cruzes, onde eu moro, né? E aí a gente estava até conversando com os colegas essa semana sobre como essa costura vai impactar nas eleições municipais aqui da região, principalmente na nossa cidade, assim. Então, tem muita coisa que está para além do que a gente está vendo, assim, né? Enquanto essas discussões, essas mobilizações acontecem, tem muita coisa no bastidor que está acontecendo já pensando nos próximos anos. Então, acho que prestar atenção nessas descentralizações e como elas impactam municípios pode render matérias bem, bem interessantes, assim. Eu tenho medo de investigar, porque eu moro em Mogi. Enfim, o PL é um partido bem grande enfim, mas eu acho que rende aí, se fuçar, rende boas matérias. Perfeito, obrigado. Breno, você quer falar alguma coisa sobre isso ou seguimos para a próxima? Não, assim, acho que elas já falaram bem, eu só acrescentaria também uma maneira de cobrir a eleição é seguir o dinheiro também, né? Uma maneira de investigação permanente. Então, os gastos que os núcleos descentralizados possam ter, se for possível chegar a checar essas informações, né, os gastos dos candidatos na eleição, eles têm que ser informados com certa periodicidade. Eu vou pedir desculpa que eu não lembro agora de quanto tempo que as notas fiscais têm que ir para o TSE, mas acho que também é uma maneira importante. Perfeito. Eu vou pedir perdão para a nossa audiência que encaminhou mais perguntas e eu não vou ter tempo, né? Não vamos ter tempo para respondê-las, mas eu queria fazer uma última rapidinho assim para vocês três, que é o seguinte: o que o professor 2018 tem que ensinar para o aluno 2022? O que a gente aprendeu da cobertura jornalística em 2018 que deveria colocar em prática nesse ano? Pode ser uma resposta objetiva, rápida, para a gente finalizar. Bom, posso começar então? Eu até estava tocando nisso, né? A necessidade da investigação própria. Eu acho que em 2018 a imprensa toda ainda estava muito a reboque da Lava Jato. O oficialismo, né? A documentação que já chegava oficial, né? Do Ministério Público, da Polícia Federal. Acho que o jornalismo brasileiro se reencontrou um pouco depois de, por tanto tempo, reproduzir o que as autoridades estavam falando ali, né? Na atividade delas, constitucionalmente previsto, enfim. Né? Mas é isso, acho que a gente tem hoje no Brasil um cenário em que, pela primeira vez nesses últimos anos, é como se um promotor do Ministério Público Federal tivesse menos poder que um jornalista. Isso é uma coisa que... Eu digo isso porque um procurador me falou isso uma vez. O jornalismo hoje ele tem mais poder de iluminar, de trazer debates que o Ministério Público, que é uma instituição acuada atualmente.
Então, assim, acho que o jornalismo ele voltou a ter um papel de preponderância no debate público, ainda que seja um debate público qualificado, de nicho, tem essa fragmentação, tem as bolhas, mas é isso. Acho que a investigação própria que requer tempo, que requer recursos, né? Como teve uma pergunta aqui da Salma Freire, né, a respeito de viagem, sim, requer prazo, requer tempo, né? Os trabalhos aqui sobre a rachadinha da Juliana e tal, enfim, demoraram para caramba, né? Os trabalhos que eu fiz sobre o orçamento secreto também demora, você precisa de muito tempo se debruçar o documento e tal. É isso que faz o jornalismo fazer a diferença, eu acho. Perfeito, obrigado. Jamile e Juliana? Eu acho que é tomar cuidado com o discurso, assim, né? Quando é mais ou menos isso que o Breno falou, assim, quando tá muito fácil, né? Quando a esmola é muita, o santo desconfia, assim. Eu acho que não generalizar, não normalizar, né? Certas atitudes acho que a gente acaba entrando num lugar de noticiar tanto um absurdo que ele vira uma coisa normal. Eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, assim, né? Porque vejo isso muito como uma potência do que elegeu Bolsonaro. Então, eu acho que trazer essa transparência da apuração e também não normalizar, não deixar passar, sabe? Absurdo. Eu acho que é o grande aprendizado, assim, para a gente ficar mais de olho nesse ano. Para acrescentar no que eles falaram, que eu acho que são questões essenciais, eu acho que é o diálogo também. Porque é difícil nesses tempos em que as coisas estão colocadas de maneira muito perigosa, extrema, ataque à democracia e às instituições, mas ainda assim é necessário ter diálogo com essas pessoas que são tudo isso. Se a gente não promover esse diálogo, muitas reportagens, inclusive das que eu fiz, não existiriam, sabe? Os interesses que movem essas pessoas, às vezes, são difusos. E se você não se propor a tentar dialogar enfim, com todo mundo, você não vai ter as versões e até essa noção, sabe? Uma coisa que eu tentei muito fazer ao longo desse tempo é tentar entender como o Jair Bolsonaro e as pessoas que estão com ele pensam, que era para poder tentar entender onde é que eu ia investigar, o que eu ia procurar, onde estavam essas informações, porque se eu ficasse reproduzindo aquele raciocínio que já existia na vida pública, na vida política anteriormente, ele não fechava e não gerava os diálogos, as entrevistas e mesmo o acesso a determinadas pessoas que tinham essas informações. Então, assim, é trabalhar diálogo. Isso não significa você normalizar, como muito bem disse a Jamile, o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas dizem, mas, de fato, promover esse diálogo, ouvir e tentar acessar. Perfeito, vocês são bárbaros. Excelente, excelente. Eu gostaria de agradecer a GIJN e ao nosso público de hoje, que esteve conosco até agora. Muito obrigado aos nossos palestrantes, a Juliana, ao Breno e a Jamile, vocês foram bárbaros. E, bom, por fim, certifique-se de seguir as contas do Twitter, da rede, GIJN em português e do Comprova, @comprova, e acompanhe os sites para obter os detalhes sobre futuros eventos. Esse já falamos foi o primeiro webinar, vamos ter outros. E, mais uma vez, obrigado a todas e todos. Boa semana e bom trabalho para vocês todos.